Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Camisa preta, disciplina de quartel, desfile de moda ou apenas mais uma ideologia delirante? No Rasta News de hoje, trataremos deste maldito rebento que transformou direita e esquerda em um verdadeiro teste de DNA do programa do Ratinho, onde ninguém quer ser o pai da criança. No Rasta News de hoje, fascismo. Nas últimas décadas, fascista deixou de ser uma categoria histórica para virar um xingamento que significa que quem é chamado disso é mau e cruel. Mesmo que nem o xingador, nem o xingado façam a menor ideia do que é aquilo. Para acabar com este problema, o Rasta News de hoje irá te ajudar a dar o primeiro passo para abandonar as opiniões de bilhar e sair dessa vacilação. Mas então, fascismo, qual a importância do fascismo? Por um lado, parece ser muito importante, porque muitas pessoas se preocupam com ele, muitas pessoas são acusadas de fazer parte dele. O fascismo está na boca das massas. Já por outro lado, parece às vezes que o fascismo já não é tão importante de fato. Afinal, raramente a palavra fascismo é usada para se falar sobre algo que tenha qualquer relação com o que foi o fascismo dentro da história e dentro da estrutura da realidade. O fascismo não sobrevive pelo que foi e porque as pessoas desejam compreendê-lo, mas apenas pelo que as pessoas querem que ele seja, uma ferramenta útil e poderosa. Só que isso não é algo que começou agora. Na verdade, ele foi praticamente planejado, né? Não por acaso, um dos primeiros a usar a palavra fascistas como forma de xingamento genérico foi um grande trollador comunista, o Trotsky, que começou a chamar geral de fascista só para pilhar a galera. Nos anos 30, ele chamava até a social-democracia alemã de gêmea do nazismo. Ou seja, o maluco já tá na vibe de querer dar aquela zoada mais séria, né? Mas a ideia por trás disto sempre foi muito simples. Se não é revolução proletária, é fascismo. E quanto mais longe você estiver do fascismo, melhor. Mais gostoso fica de te chamar de fascista, que aí tu fica pilhado, começa a se explicar, se embanana todo porque tu também não sabe o que é fascismo, e aí já sabe, né? Quando o cara sente, é que o apelido pega. Tudo isso seria uma coisa de nicho, que ficaria mais ali no vocabulário marxista revolucionário, mas a Segunda Guerra Mundial deixou a reputação dos fascistas ainda muito mais em baixa. Depois vieram os anos 60, anos 70, muito baile universitário, muita contracultura, muita suruba, muita troca de casal e, para variar, teve muita musiquinha do gênero musical que sempre comparece onde há merda. O rock. O rock, com as suas bandinhas punk, pegaram o termo da boca dos trotskistas e jogaram pra rua. De repente, não era só a elite universitária que repetia esta merda, mas jovens periféricos excluídos também podiam participar do retardo. O tempo passou e ninguém deu uma boa resposta. E em 2025, com a internet, a coisa atingiu seu estado mais terminal de esvaziamento de sentido. Todo mundo é fascista e já está sendo considerado louvável assassinar quem recebe este rótulo. Só que a verdade, meus amigos, é que o fascismo não é sinônimo de qualquer autoridade meio troglodita, anti-intelectual e excessivamente masculinizada. A história do fascismo tem bases intelectuais, históricas, filosóficas e sociológicas. Surpresa! Intelectuais fazem merda. As pessoas cagam no mar e os intelectuais cagam na folha de papel. Então, vamos começar a desvendar as camadas do que foi o fascismo. Começando pelo termo fascismo, que já é bem conhecido por todos, que vem de faces, feixes de varas amarradas em torno de um machado, o símbolo romano de autoridade. É um símbolo de que a força nasce da unidade, de que o povo unido jamais será vencido. Muito se diz por aí que Mussolini passou a usar o símbolo para representar um resgate do Império Romano. Só que isso não contempla a coisa toda, porque no começo do século XX, bem antes de Mussolini, o fascis já era símbolo dos sindicatos italianos revolucionários. Eles viam no símbolo a união dos trabalhadores, a ação coletiva, a superação do indivíduo solto. Fascismo, sindicalismo. Então quer dizer que Mussolini agora tem a ver com o Lula? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, o fascismo tem justamente a sua base no sindicalismo italiano. Os exemplos, meus amigos, são muitos e inúmeros.
O próprio Mussolini saiu do socialismo e do sindicalismo revolucionário vindo do Partido Socialista Italiano. O filósofo Georges Sorel, embora francês, inspirou bastante esses sindicalistas italianos com a ideia de ação direta e do mito da greve geral. Os principais fundadores dos Fasci di Combattimento, como Edmondo Rossoni, que viraria chefe da Confederação Nacional das Corporações Fascistas, e Michele Bianchi, também vieram desse mesmo sindicalismo revolucionário italiano. Rossoni é um caso emblemático, né? O cara era um sindicalista radical revolucionário, foi para os Estados Unidos trabalhar e, chegando lá, entrou no Sindicato dos Trabalhadores Industriais do Mundo. Isso aqui é muito importante porque revela bastante o quanto ele se envolveu em ideias de que havia uma unidade entre todos os trabalhadores oprimidos de todo o mundo contra o capitalismo opressor e global. Só que ele mudou de ideia em relação a isso, e ele mudou de ideia porque ele percebeu que os trabalhadores americanos não olhavam para ele, um italiano, como um igual. Para o trabalhador americano, o trabalhador italiano era um imigrante e estava abaixo deles. Daí, Rossoni terminou voltando para a Itália com outras ideias. Pegou suas ideias socialistas e internacionalistas, manteve o socialismo, só que agora com uma cosmovisão nacionalista. Ao mesmo tempo que isso ocorreu com ele, um outro evento também mudou a visão de muitos socialistas internacionalistas de toda a Europa. A chave desta grande mudança se chama Primeira Guerra Mundial, né, meu irmão? A Primeira Guerra Mundial mostrou que os trabalhadores, antes de serem cientificamente revolucionários, seriam capazes de se alistar, receber milhões de fuzis, bombas e granadas, mas ao invés de se aproveitar para fazer uma revolução internacional, eles simplesmente iriam matar uns aos outros para defender as suas nações. Diante disso, o internacionalismo perdeu sentido na mente de muitos socialistas e deu lugar ao nacionalismo. O fascismo nasce de dentro da tradição revolucionária, não como seu oposto, mas como sua mutação. Para entendermos melhor que o fascismo é herdeiro do socialismo, precisamos lembrar que o socialismo no século XIX e início do século XX era algo muito mais amplo do que o marxismo e as vertentes mais próximas. Havia socialistas utópicos, socialistas fabianos, social-democratas, sindicalistas revolucionários e até mesmo socialistas de livre mercado, como Benjamin Tucker, que achava que o verdadeiro socialismo era deixar o Estado fora da economia. Somos todos socialistas, embaixador. Então a verdade é que o socialismo estava longe de ser uma coisa só. No caso dos fascistas italianos, verdade seja dita, eles nem eram socialistas tão exóticos assim. Muito pelo contrário, eles estavam mais perto dos marxistas do que boa parte desses socialistas que eu mencionei. O fato é que a Itália saiu da Primeira Guerra Mundial como um país destruído, com 650 mil mortos, inflação descontrolada, veteranos largados na sarjeta e um ressentimento profundo com as potências vencedoras. É nesse caldo de chorume que Mussolini lança o fascismo como uma terceira via. O extremo centro político, nem capitalista, nem marxista, mas igualmente revolucionário. Mussolini não era o ogro que a galera gosta de acreditar, ele estava mais para um ogro do mesmo tipo e bem parecido com os que o criticam. Um intelectual ateu que chamava Marx de mestre e que foi diretor do jornalzinho de esquerda. Mussolini foi expulso do Partido Socialista quando começou a mudar as suas ideias, mas no momento da expulsão ele disse: "Eu sou e sempre serei socialista". Décadas depois, no seu testamento político, logo antes de ser assassinado, repetiu: "Per questo sono stato e sono socialista". Fui e sou socialista. Mussolini nunca virou de direita e boa parte do que pensava permaneceu igual ao longo de sua vida. Ele rompeu com os socialistas porque ele percebeu o óbvio. A revolução não viria do proletariado internacional, mas da nação em crise. Décadas depois, não dá para dizer que ele estava errado. A Revolução Internacional de todos os trabalhadores do mundo nunca aconteceu e nem chegou perto de existir, mas existiram muitas revoluções dentro de estados nacionais, como a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Coreana e muitas outras. O único caso que deu para tentar fingir que havia mais ares de internacionalismo foi a União Soviética, que abarcou na sua revolução diversos povos, mas na prática eram os trabalhadores russos mandando e outros trabalhadores obedecendo. Internacional era só a transferência de recursos do povo subjugado à nação russa que comandava. Longe de ser retrógrado e conservador, o fascismo foi o modernismo radical, um sarumanismo cultural, um projeto civilizacional ambicioso que queria rasgar o velho mundo e construir outro do zero, um povo viril, heróico e jovem. Era uma forma de futurismo político. O fato de que a gente ainda tenha que discutir se o fascismo era de esquerda ou se defendia o sistema capitalista mostra o quanto a nossa cultura segue condicionada a um debate que só funciona na cabeça do nós contra todos
dos marxistas. Na prática, a coisa era bem diferente. Um dos grandes artistas do fascismo foi o poeta e dramaturgo Filippo Marinetti, que fundou o tal do futurismo após lançar o seu manifesto futurista, que exaltava a velocidade, as máquinas, a eletricidade e as metrópoles modernas. O maluco é o Saruman, né, cara? Era a antítese do Tolkien, né? Porra, o Tolkien tava ali, era um católico, né? Via na guerra como, no máximo, uma necessidade trágica, né? O que Tolkien amava era o pequeno mundo doméstico, né? Tipo ali o jardim, o conforto do lar, a comida da casa, as árvores, a amizade, coisas que são imediatamente ameaçadas pelas guerras, né? Para o Marinetti, a guerra era uma forma de higienizar o mundo. É por isso que o Condado é um local que, quando você lê a descrição, dá imediatamente vontade de você estar lá, né? Enquanto a estética futurista, mas parece que vai te levar para viver eternamente deprimido numa capa de disco do Molchat-Doma, né? Quem olha o lance do fascismo ter feito algum tipo de exaltação ao Império Romano e sai achando que o fascismo não passou de uma direita briguenta tentando resgatar glórias passadas, claramente não entendeu absolutamente nada. O fascismo era uma ideologia auto-entusiasmada e entusiasmada com um futuro glorioso que a aguardava, né? Igreja católica, aristocracia, latifundiário, burguesia, tudo isso era visto como coisa do passado e a moda fascista era namorar fardado. No centro da ideologia fascista estava o jovem. O jovem era visto como o centro das transformações sociais que iriam melhorar o mundo. Quem é velho já é causa perdida, né? Por isso, a educação pública, gratuita e de qualidade eram fundamentais aos fascistas. O fascismo queria escolas laicas com currículo único e centralizado. Essa era a ideologia fascista. Na prática, eles não conseguiram aplicar e tiveram que ceder permitindo educação religiosa para não confrontar a cultura de um povo que estava há quase 2000 anos vivendo o catolicismo. O que havia de sinais de ideias pró-família dentro do fascismo nada mais era do que uma forma de garantir que os meninos paridos pudessem ser formados pelo Estado fascista dentro da ideologia fascista e nunca de forma independente pelas suas próprias famílias. E hoje a galera chama o homeschooling de fascista, né? Para os fascistas, o Estado iria formar um novo homem, forte, jovem, másculo, viril e atlético. Ou seja, uma bichona, né? Ao contrário do surubismo liberal, onde ninguém é de ninguém, mas tem que ser consensual, no fascismo a economia é planejada, o governes entra com a rola e o cidadão entra com a bunda. O Estado fascista seria o motor modernizador da sociedade que iria industrializar o país. É o desenvolvimentismo revolucionário. Confuso, né? Então vamos fazer aqui uma revisão, um checklist do que falamos até agora. Raízes no sindicalismo revolucionário? Check. Estado forte, desenvolvimentista e com economia planejada? Check. Luta de classes sendo harmonizada pelo Estado? Check. Forjar um novo homem? Check. Violência como instrumento de transformação? Check. Ódio à monarquia? Check. Repulsa à igreja? Check. Educação laica? Check. Arte modernista e futurista? Check. Culto ao jovem como sujeito que vai construir o mundo? Check. Bingo. O fascismo é progressista. O historiador Renzo De Felice fazia uma distinção entre o movimento fascista, que era revolucionário, e o regime fascista, que, chegando ao poder, fez diversos acordos com todos. Isso só mostra o quanto os fascistas estavam dispostos a ceder publicamente para tomar o poder e se perpetuar nele, mas não revela nada sobre o que eles realmente gostariam de fazer. Revolução também exige administração. Vejam só o PT, tá cheio de comunista, mas chegou ao poder com a cartinha ao povo brasileiro, se comprometendo com a ordem macroeconômica, se engraçando com a mídia, com os banqueiros, com os industriais, que foram trouxas o suficiente para confiar. Agora, o PT também é de extrema direita? Então, se você acha que o conservadorismo, tradicionalismo, liberalismo e nazismo são tudo a mesma coisa, eu sinto dizer, mas o idiota da conversa é você. Tá precisando de umas doses de professor João Eigen, o maior especialista em fascismo do Brasil, que vai te dar aí uma vitamina nas ideias, ou você mesmo pode assistir o documentário da BP sobre o fascismo, que tá o QR Code aqui na tela para você. Aqui, a gente não tem medo de cara feia, né? Não tem medo de grunhido e muito menos eu vou ter medo dessa bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para eles, os guerreiros da justiça do meu c... que se dizem herdeiros dos valentes companheiros na luta antifascista, a Antifa. Esses dias, meu irmão, eu ouvi dizer que a Antifa é um movimento antifascista. Fiquei bastante interessado no que se refere ao seu antifascismo. Acho uma coisa nobre e não posso ser contra quem é contra o fascismo, não é mesmo? À primeira vista, a gente imagina que essa galera deve se amarrar, sei lá, no Churchill, no General Montgomery, General Patton, né, Eisenhower, ou até mesmo o Capitão Winters, que liderou os paraquedistas da Easy Company na invasão da Normandia. Uma galera assim que derrotou o eixo na Segunda Guerra, pelo menos. Mas, felizmente, não é nada disso.
porque a Antifa tá pouco se fudendo com o que o fascismo é e é apenas mais uma malta de peraltas que mistura um fetiche estético com moralismo imoral e uma total falta de noção tanto sobre as consequências quanto sobre as antecedências lógicas das coisas. Isso significa que os caras formaram um grupo para lutar contra o fascismo e qual é a primeira coisa que eles fazem? Esforçam-se de todas as formas para jamais correr o risco de entenderem tanto as raízes quanto os frutos do fascismo. Certamente, coisa boa não pode sair disso. Os antifas se organizam em células fechadas, vestem-se como um exército de cosplayer anarquista e defendem a violência política como ferramenta legítima, tal qual os camisas negras fascistas que eles querem combater, mas que deixaram de existir há uns 100 anos. Atualmente, boa parte deles são jovens entre 20 e 45 anos na cara, radicalizados no Reddit, que saem às ruas para protestar com um look que é um mix de ninja com um motoboy e entregador de pizza. O pior de tudo é que os antifa frequentemente se veem como pessoas independentes, progressistas, anarquistas, repletos do mais sublime amor e lutando por questões básicas de justiça, sem perceber que na verdade eles estão apenas surfando na marola ideológica deixada pelo peido do comunismo soviético que dividiu o mundo entre eles e os fascistas. A origem direta da Antifa remonta à Alemanha do entreguerras, com grupos como o Ação Antifascista, fundado em 1932 pelo Partido Comunista Alemão, o KPD, mas que era financiado e orientado por Moscou para surpresa de 0 pessoas. A bandeira vermelha, com 2 triângulos, um vermelho, outro preto, remete a isso, o vermelho do comunismo e o preto dos trouxas do anarquismo, que assim como os liberais, existem apenas para servir de camisinha de comunista. O fascismo verdadeiro morreu ao final da Segunda Guerra Mundial, mas a estética antifascista foi resgatada na década de 80 por roqueiros punk rock e foi expandida nos anos 2000, sobretudo após os protestos contra o G20, o FMI e principalmente contra o Bush, que à época era considerado pelos antifascistas a reencarnação de Hitler. Agora com o Trump eles devem estar com saudade do ex. No final, a ironia é a mesma de sempre, até que algum decida cancelar o CPF de alguém. Então, por usar seu poder e influência para gerar confusão teórica e alimentar as paixões de otários, fica aqui a Antifa, o nosso troféu bigodagem. Rasta, qual foi a maior heresia política que você já ouviu? É só uma exceção. Rasta, saber a Bíblia cabo a rabo é condição indispensável para crer e se fundamentar? Se fosse assim, nenhum apóstolo creria, né? Rasta, o que mais te surpreendeu no casamento? Cara, a localização das minhas coisas nunca mais foi a mesma. Antes eu sabia exatamente onde é que estava um livro, ele estava ali em cima de uma pilha de roupa, abaixo da segunda bermuda, tá entendendo? Agora a camiseta tá limpa, a bermuda tá no armário e eu não sei onde é que tá o livro.